A gente já viu então que a gente tem que ter uma preocupação com o jejum, com dieta, com o horário que a gente faz a análise, com o uso de algumas substâncias, como os medicamentos anti-inflamatórios, que a gente tem que avaliar a necessidade do uso e descobrir quando o atleta está usando isso por conta própria também. Mas agora a gente vai para uma outra questão, que é como que eu vou interpretar esse resultado quando eu tenho ele na minha mão. Tá? Então, a principal maneira de se avaliar um resultado laboratorial é comparar o resultado que a gente tem ali do exame do nosso atleta, do nosso praticante de atividade física ou do paciente com o valor de referência. Esse valor de referência ele é obtido de uma população. Percebam, eu pego uma população saudável, não doente, praticante de atividade física, que pratique determinada modalidade, com faixa etária e gênero distintos, e aí a gente faz a análise dos resultados dessas pessoas, faz uma análise estatística e estabelece o valor de referência. Bom, a gente vai ver que existem algumas importantes limitações aqui dentro desse contexto. A primeira delas é que se a gente avaliar diferentes pessoas, como a gente está falando de uma população, a gente vai ter uma variação biológica referente a essas pessoas. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a concentração de hemoglobina que a gente tem, a quantidade de hemoglobina que a gente tem no sangue, a gente vai ver que a variação da hemoglobina entre as pessoas chega próximo de 7%. Ou seja, se a gente pega o nosso valor, o exame de hemoglobina, e vou comparar com um valor de referência, eu já estou colocando ali quase 7% só da variação das pessoas. Tá? E aí a gente chega na parte estatística, porque a gente está tratando aqui de um valor estatístico, mas que é aplicado a uma pessoa, um paciente, um atleta ou um praticante. E a gente faz uma avaliação de 95% dessa população. Então, se eu tenho as pessoas saudáveis avaliadas, aqui a gente tem a contagem de leucócitos. Olha só, a gente tem 95% da população saudável, praticante de atividade física que foi avaliado, eu coloco 2,5% aqui e 2,5% aqui em cima, que são removidos das duas caudas, e a gente tem essa curva de Gauss bonitinha aqui, 95%. Aqui a gente já encontra um problema. Tá? A gente está dizendo que uma pessoa que tem 4.000 leucócitos tem a mesma imunidade que uma pessoa que tem 10.000 leucócitos. Isso nem sempre é real. Tá? Segundo problema, nem todas as análises têm essa distribuição bonitinha de distribuição normal que a gente chama de gaussiana. Muitas vezes a gente precisa transformar isso através de métodos estatísticos. E aí a gente tem uma distribuição que não é bem parecida com essa. Então, algumas limitações importantes do valor de referência, elas devem ser observadas. E aí, lógico, que no primeiro momento você só tem isso. A gente vai ver na sequência uma forma de se avaliar esse valor de referência e também uma outra ferramenta que faz com que você possa comparar os exames do indivíduo de uma forma um pouco diferente. Bom, os valores de referência populacionais, então, eles têm uma utilidade limitada, mas no momento em que você está avaliando o indivíduo ou o atleta pela primeira vez, é a ferramenta que você tem. Ele tem uma variação ampla que você tem que considerar, esses valores mínimos e valores máximos, por isso que é sempre interessante que a gente tenha valores ótimos. Então, se ali a gente está falando de 95% da população, o ideal era que a gente mantivesse o nosso atleta, o nosso praticante, mais próximo do centro ali, da média. Então, a gente está falando aí de trabalhar em torno de 65% a 68% da nossa população ali, mais o centro da média. Então, isso seria a questão dos valores ótimos, que a gente vai poder tratar mais disso no dia do nosso encontro ao vivo. A gente está falando desse valor ideal, você está sempre situado mais ao centro da faixa de referência e lógico que para praticante de atividade física é muito importante porque depende da modalidade. Então, se eu estou avaliando um atleta de endurance e um atleta de força, a gente vai ter diferenças em alguns parâmetros por conta da característica do treino de cada um deles. Tá? Um exemplo clássico disso é a testosterona. Se você avaliar a testosterona de um indivíduo que faz treino de força com um indivíduo que faz treino de endurance, o endurance vai ter muito menos testosterona pela característica do treino, né? E composição corporal desse indivíduo comparado ao indivíduo que faz treino de força. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que no início lá da aula, eu acabei colocando no slide inicial, mas não falei para vocês. Eu tenho um livro publicado falando desses valores de referência. Por quê? A gente tem uma gama de análises que precisam ser avaliadas de forma diferente do que a gente fala da clínica, não só em questão da aplicação, mas em questão do valor de referência.
e o valor de referência que os laboratórios colocam para a gente é um valor para o não praticante. E aí, uma das formas da gente tentar driblar essa situação é comparar o resultado com o resultado anterior, né, do mesmo paciente, do mesmo atleta ou do mesmo praticante. E aí o que a gente tem observado? Que alguns laboratórios já colocam ali o valor de referência anterior, alguns deles fazem até um gráfico para a gente ir acompanhando, mas eles não dizem para você quando que isso está quando tá normal e quando está normal. E aí, quando a gente fala, no mesmo exemplo que eu dei para vocês da concentração de hemoglobina, olha que interessante, a concentração de hemoglobina, quando a gente avalia na mesma pessoa, se eu repetir a concentração de hemoglobina aqui, ó, do mesmo indivíduo, toda semana ele vai lá no laboratório fazer exame, ele ama fazer exame, tira sangue, a hemoglobina dele está 2,7% variando para cima ou para baixo. Então, percebam, a variação da pessoa, ela é menos da metade que a variação do grupo, quando a gente fala de hemoglobina. E outra coisa importante é que cada um dos exames varia de forma diferente. A gente tem parâmetros que podem variar até 100% entre um indivíduo e outro. Tá? E aí o que a gente tem? Uma ferramenta interessante para comparar os indivíduos, que é a que a gente chama de diferença crítica, ou RCV. Ele tem uma utilidade muito importante porque ele consegue avaliar o indivíduo, ele com ele mesmo, numa linha do tempo, e aí essa variação observada é menor, como a gente viu, e independe da modalidade, porque se eu estou acompanhando o indivíduo, ele com ele mesmo, ele está fazendo o mesmo tipo de treino, a não ser que ele mude, né, o tipo de modalidade que ele pratica. E a limitação aqui é que eu preciso de várias coletas para avaliar, preciso de no mínimo 2. Então, no momento inicial, na primeira vez que você vai fazer a avaliação do seu paciente, a única ferramenta que você tem é o valor de referência. A partir da segunda, da terceira e da quarta, você já pode aplicar essa metodologia.